Cruzeiro perdeu de novo, hein? Perdeu de novo. E não jogou bem igual muita gente tá falando, não. Veja aí. Pressionado na tabela, o Cruzeiro foi para cima nos primeiros minutos. Neste lance, Bruno Rodrigues mandou para fora. Mas quem abriu o placar foi o Inter. O ex-cruzeirense Maurício foi o nome do gol. O Cruzeiro passou a arriscar de fora da área. Chances também em cobranças de falta. Matheus Pereira acertou o travessão. Mas quem marcou novamente foi o Colorado. A Raposa errou na saída de bola. Wanderson teve espaço e tranquilidade para finalizar cruzado. A trave voltou a aparecer na cobrança de falta do Marlon. No finalzinho, enquanto a torcida cruzeirense vaiava os jogadores, Bruno Rodrigues sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou com categoria e diminuiu. O Cruzeiro foi para o abafa. De novo, o travessão foi obstáculo. Desta vez, em chute de Matheus Vital. No rebote, Nicão isolou. Final no Mineirão, Cruzeiro 1, Inter 2. A gente precisa fazer um pouco mais, a gente precisa melhorar mais. A gente sabe que o campeonato ele é muito difícil. Com a vitória, o Inter chegou aos 42 pontos e respira melhor na classificação. Já o Cruzeiro permanece com 37 e está ainda mais pressionado na tabela. Se o Vasco derrotar o Botafogo nesta segunda em São Januário, a Raposa entra na zona de rebaixamento. O que a gente precisa é ter a tranquilidade e entender que a competição depende apenas de nós, a gente conseguir nosso objetivo. Hoje, o pecado a gente ter perdido esse jogo, não era para a gente ter perdido pelo que a gente produziu. Eu acho que foi um jogo onde sabíamos que era um equipo que ia brigar, que iba a pular para cima, sobre todo también por características de juego, juegan con 3 volantes, ¿no? Y nos normalmente jugamos con 1. Y esa segunda bola siempre es dificultosa cuando enfrenta un time así, muito cruzamento. Um pouquinho aqui, abre aí, o Guto. Vamos limpar o negócio aqui, peraí. O quê? A lágrima, né? Que você acabou de ver seu ídolo Kudê. Não é meu ídolo. Aí eu tô só limpando a lágrima aí, porque seus olhos ficaram marejados. Ó, vou dizer aqui o seguinte. Não vou meter na conta do Machado, nem do Zé Ricardo, nem do Papagaio, nem do Matheus Vital, e nem do Wesley, nem do... Não vou, cara. Não vou. Porque é o seguinte, quando a coisa funcionou lá na Série B, nós dividimos as responsabilidades e os elogios. Mas valorizamos muito aqui neste programa, e ainda bem que todos estão aí no YouTube, para não chamar a gente aqui de oportunista. Então ali nós valorizamos o trabalho da direção, o trabalho sério, enchemos a bola do Ronaldo, de seus pares, falamos do Pesolano, falamos do elenco, inclusive jogadores medianos que brilharam ali, nós falamos aqui. Agora, como a coisa não está funcionando bem, já faz tempo, aí eu olho para o Zé Ricardo, que eu não projeto algo muito melhor do que a gente está vendo, portanto, para mim não há decepção. E aí eu penso que ele vê o jogo e fala, se eu não fizer nada, eu estou sendo um covarde, que eu estou aqui para mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mexer. Aí ele mexe, tira o Matheus Pereira, que para mim foi um erro. Ah, mas tá julgando o fino da bola, não, mas no pé dele sai alguma coisa boa. Você pode esperar que ele tem qualidade para isso. Então ele gosta de viver sob pressão. Aí ele mete, faz a alteração, quase que ele se consagra, mas não se consagrou. Mas a culpa da derrota foi dele? Não. A culpa para mim é da direção. É a direção que entregou para ele esse elenco, a direção que trouxe ele para um trabalho cujo treinador anterior não tinha nenhuma característica das quais ele usa para trabalhar, e o mesmo treinador anterior, que nós outrora elogiamos aqui, mas que fazia o time criar mais do que o dele, teve o time preparado pelo outro treinador que estava antes dele, ou seja, uma sucessão de erros. Agora, eu quero daqui a pouco chamar o Valu, porque hoje eu vou assumir um erro que eu cometi e que o Valu avisou lá, principalmente quando o Cruzeiro estava muito bem. O Valu avisou. E hoje vou dar a mão à palmatória. Mas eu quero abrir o programa
com Thaís Santos, que é a nossa. Não é uma convidada especial, né, Elton? Já é Band, da né? casa, É né? o símbolo da banda na testa da Thaís. E essa aí ninguém tira mais. Thaís, o que você está otimista, você está pessimista, você está preocupada? Qual que é o degrau que você vai ocupar nesse momento diante de mais uma derrota do Cruzeiro? Boa tarde. Boa tarde para você, HG. Boa tarde para todo mundo, né, gente? Ó, para ser muito sincera, é difícil falar isso pro torcedor do Cruzeiro, porque a galera tá calejada, né? Assim, você vem de anos muito difíceis, as últimas temporadas muito complicadas, então o torcedor ele fica, de certa forma, traumatizado. O que a gente vê esse time do Cruzeiro era o que eu já esperava para essa temporada, com exceção daquele início muito bom que o Cruzeiro teve, aquela arrancada inicial no Campeonato Brasileiro. Eu esperava algo assim, um time extremamente limitado tecnicamente. Eu já sabia que a diretoria do Cruzeiro não iria investir nesse time. O torcedor sempre quer, ele tem o direito de pedir quem ele quiser. Mas a gente já sabia, e isso já havia sido dito, que seria o planejamento desse ano. Então, para mim, não é uma surpresa nem o futebol que o Cruzeiro está apresentando e nem os resultados que o Cruzeiro vem apresentando. Quando a diretoria dizia lá atrás que a briga do Cruzeiro seria a permanência, às vezes a gente não entende exatamente o que isso quer dizer. Então, quando a coisa rola e o time está, de repente, brigando para não cair, e é realmente uma briga muito dura, ainda mais esse ano em que a coisa está tão disputada, tanto lá em cima quanto lá embaixo, a gente tem que considerar o que foi entregue. Então, assim, fazendo justiça à diretoria do Cruzeiro, que a gente critica, que a gente cobra, que a gente pede isso. Mas uma coisa tem que ser dita, a diretoria do Cruzeiro sempre disse que seria isso. E estão entregando o que falaram que iriam entregar lá no início, né? Então uma coisa tem que ser dita, a justiça tem que ser feita. Esse era o time, essa era a expectativa, pelo menos para mim e pelo que eu entendi da conversa deles lá do início da temporada. Agora, se você falar de chances reais daqui para frente nessa reta final de campeonato, considerando que é um time muito instável, né? É um time que joga bem, aí que se equilibra, aí que tem boas partidas, uma sequência de 2, 3 jogos bons e depois já perde essa liga. Foi o que a gente viu acontecer ontem no meio-campo, que era o setor que tinha dado uma liga, que tinha se encaixado, e ontem duas peças que vinham jogando bem, que vinham ajudando bastante, que era o Machado e o Lucas Silva, não estiveram bem. Isso acabou refletindo diretamente no coletivo, na apresentação coletiva da equipe. Agora, para fechar sobre essa questão de rebaixamento, Everton, eu não acredito que o Cruzeiro será rebaixado. Você apostaria sua fazenda? Apostaria. Considerando um recorte, considerando se eu tivesse... Eu acho que eu entendi o que ela quer dizer. Eu acho que pelos os jogos que tem e pela pela frente, quantidade de pontos que o Cruzeiro precisa. Considerando 43 pontos. Considerando 43 pontos e pensando que o Cruzeiro, apesar de ter os números muito baixos jogando em casa, ele pega em casa a equipe do Vasco, joga fora contra o Coritiba, que já está entregue, praticamente entregue. Ontem eu assisti o jogo entre Coritiba e Goiás, duas equipes bem fracas e que o Cruzeiro vai enfrentar fora de casa. Então eu não sei se a Thaís também está baseando nisso, eu estou baseando nesses 3 jogos. Problema maior. Diretos. Eu estou considerando 2 vitórias do Cruzeiro daqui nos jogos restantes, lembrando que o Cruzeiro ainda tem um jogo a menos, que é aquele do Fortaleza. Para mim, o Cruzeiro não cai. Mas o problema é que jogar em casa, mesmo contra o Vasco, desesperado, em casa o Cruzeiro ganhou do Bahia. E outra coisa, daqui a pouco nós vamos falar disso. Em nenhum jogo no ano, na temporada, contando todos os jogos, o Cruzeiro conseguiu uma virada sequer. Nós vamos falar disso daqui a pouco, porque eu preciso destacar aqui que quando o Cruzeiro estava bem, e eu embarquei no bonde do Thiago Fernandes, Pior viagem da sua vida. Foi a pior viagem da minha vida, porque o Thiago incutiu na minha cabeça que nós poderíamos falar de um Cruzeiro de Sul-Americana para Libertadores. Eu confesso aqui, eu vou fazer agora vista grossa porque eu disse ali atrás. Maurício Saraiva, seu ex-colega de Globo, falaram. Só digo agora o que eu disse lá atrás. Né? Embora seja absolutamente normal as pessoas mudarem de opinião. Sim. Né? Agora, eu embarquei na viagem do bonde do Thiago e me dei mal, porque o Valu, quando nós estávamos aqui vendendo otimismo, o Valu falou assim, não é assim. Então você tem dois... Não. Para um lado você tem o Valu, né, que falou a respeito do Cruzeiro, e do lado de cá, o que falou do Filipão, né? E que não errou. Calma que nós vamos chegar lá. Então, eu queria que você falasse, Valu, inclusive, dá o recado pro dono, pro maquinista da locomotiva que está ao seu lado. Boa tarde. Boa tarde para você, Thaís, Elton, Thiago e telespectadores. Isso aí, eu vou deixar vocês se acertarem. Acho que
essa locomotiva que vocês estão vai ter o mesmo destino da locomotiva do filme De Volta para o Futuro 3. Quem assistiu sabe exatamente a referência. Para falar a respeito do Cruzeiro, eu já discordo de você quando você coloca a responsabilidade, e aí eu não vou usar o termo culpa, vou colocar a responsabilidade. Claro que a maior responsabilidade é de Ronaldo, Paulo André, que aliás nunca fala com a imprensa, nunca fala com o torcedor, mas todos dizem fazer um grande trabalho. Esse ano ainda esperando algumas faces desse grande trabalho, repito, esse ano, porque o ano passado incontestável o grande trabalho que foi feito. Mas não foi entregue até este momento um time competitivo. Competiu sim em algumas... Eu não posso falar quando o Ronaldo diz que teremos um time competitivo, imaginar que o Cruzeiro foi competitivo no jogo de ontem. Claro, outras várias partidas foi competitivo sim, mas ontem o Cruzeiro não competiu. E tão preocupante quanto o nível de jogo do Cruzeiro é a entrevista coletiva do Zé Ricardo, onde ele assiste um jogo, para mim, completamente desconectado da realidade. O Cruzeiro não jogou bem ontem. Quem assiste os últimos 10 minutos do jogo, dos 44 até o final, vai ficar com uma impressão de uma derrota injusta, porque se falou de 3 bolas na trave, de um calor no Internacional proposital, porque o Internacional se sentou em cima do resultado. O Internacional fez o gol no Cruzeiro quando quis. Essa que é a verdade. Quando o Inter acelerou, a verdade é que aos 14 minutos, o Zé Ricardo falou que foi um início forte do time. Que início forte, Zé Ricardo? O seu time tomou um gol aos 14 minutos do primeiro tempo, com todo mundo assistindo. O Bustos entrando dentro da área, o Maurício finalizando dentro da pequena área com todo espaço e todo mundo só olhando. Para finalizar, eu espero que o departamento de futebol, inclusive o Ronaldo, se debruce, porque, na minha opinião, até a opinião dada também por um torcedor do Cruzeiro, o Rodrigo Corleone, no Twitter, é que a vida do Cruzeiro se decide nos próximos 4 dias. Para mim, os 4 próximos jogos do Cruzeiro serão a chave da permanência ou do rebaixamento na Série A 2023. Então, que as pessoas do departamento de futebol se fechem em prol desses jogos para que o Cruzeiro possa alcançar os resultados e, quem sabe, ainda conseguir a sua permanência na Série A 2023. Eu quero ouvir o Elton, eu quero ouvir o Thiago, mas eu quero ouvir também a KTO. Me dá aqui, porque hoje tem bola rolando, hoje tem sequência da rodada, encerramento de mais uma rodada. E agora, aqui na KTO.com, atenção, deixa a KTO rodando aqui desse jeito, Popó, só para falar que o recado é para você que está aí do outro lado. Vai rolar o jogo mais importante do ano e você que está aí, já imaginou disputar uma partida ao lado de grandes nomes da internet, influenciadores, do rádio, da TV? É a promoção KTO, Convocados KTO, edição Minas Gerais. Você vai acessar o KTO.com, tá aqui, aí você vai fazer o cadastro e aí no seu primeiro depósito, seja de que valor for, você vai usar o cupom JOGOKTO. Usando o cupom JOGOKTO, você vai levar mais 20% de boas-vindas, limitando o primeiro depósito a R$100. E depois de fazer tudo isso, você tem que torcer para ser um dos 10 convocados para jogar no dia 8 de dezembro lá no Mineirão. O jogo terá transmissão pela internet, com narração, com reportagem, com comentários de vários craques do rádio esportivo. Já imaginou você marcar um gol no gigante da Pampulha? Então acesse kto.com e saiba mais. É exclusivo para maiores de 18 anos, para você jogar com responsabilidade. Mas eu lembro, o cupom até o dia do jogo será JOGOKTO, para ganhar 20% e para participar da nossa promoção. Fechou? Então a gente segue daqui e agora eu quero ouvir você. Porque você foi citado. Por mim, o colega evitou o confronto. Mas eu estou aqui, de peito aberto. Por que você me puxou para isso? Porque eu não imaginava que o maquinista real desse Cruzeiro fosse fazer a agada de tirar um treinador que estava indo bem, pelo menos para mim em relação ao desempenho, para contratar um treinador que nesse momento não consegue tirar 17 jogos, 7 empates, 7 derrotas, 3 vitórias. Muito bem. O time era o 12º colocado, ele é o 16º, 4 posições abaixo. Então, sinceramente, eu não imaginava. E aí, pra mim, sinceramente, HG, o elenco não é ruim como pintam no Cruzeiro, não é ruim como a gestão pinta, até porque esse Cruzeiro custa a diretoria algo entre 7 e 8 milhões por mês. O Red Bull Bragantino, que até pouco tempo era o vice-líder do Campeonato Brasileiro, custa 5,2 milhões por mês. Dinheiro não significa nada em termos de estamos falando de folha salarial. Uma folha salarial que é superior
a do Red Bull Bragantino. Nossa, e aí, propostas totalmente para mim, incompetência total da gestão e da escolha da gestão em buscar treinadores. Buscou o treinador, especialmente agora, o pior possível que ele tinha à disposição. Lá atrás, ele manteve um Paulo Pessolano que já sabia que não ficaria por 3 meses. Então o Cruzeiro jogou no lixo 3 meses de início de temporada, que poderiam ser usados como pré-temporada. Jogou no lixo um trabalho que, para mim, ainda tinha o que entregar e o que tirar, que era do Pepa. E teve a escolha de trazer o Zé Ricardo, que, na minha concepção, não era o treinador adequado para comandar esse elenco. Para mim, um erro da diretoria, um papelão que ela fez, e ela é responsável, única e exclusivamente para mim, pela situação que vive o Cruzeiro hoje. Eu vou te chamar, só preciso.